Fala, gente boa! Bom, primeiramente, tá? Eu pedirei a vocês, tá? Que batam palmas. Aguardarei um pouco. Sim, agora que eu quero que vocês batam ainda palmas com ainda mais intensidade. Quero ver todo mundo batendo palma. Isso, já está como eu quero, tá? Bom, agora, né, antes que vocês me chamem de louco, de doido varrido, e que achem que minha sanidade mental já foi pro beleléu, tá? Agora virá a inevitável e necessária, né, mais do que necessária, né, explicação para isso, tá? Essas palmas que vocês acabaram de dar, né? Essas altíssimas palmas que, por sinal, vocês acabaram de dar, tá? São para o Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, popularmente conhecido como Benão da Massa, tá? Em dezembro, caso eu não esteja enganado, eu cheguei a gravar 3 vídeos, caso eu não esteja enganado, tá? Caso não me falhe a memória, tá? A respeito dele, tá? Só que algumas informações eu acabei deixando de fora, tá? Bom, para quem tem uma memória fraca, né? Ou não assistiu esses vídeos, tá? Só para que vocês se situem, tá? O Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, tá? Ou eu vou chamar de Benão para facilitar as coisas, tá? Ele era militar, tá? Ele tinha patente de capitão e entre 1850 e 1851, caso não esteja enganado, houve uma guerra entre a Dinamarca e os exércitos dos ducados de Schleswig e do ducado de Holstein, né? Hoje, esses ducados que eu acabei de mencionar, eles equivalem a eles são um dos 18 estados que formam a Alemanha, né? Exemplo do Brasil, a Alemanha também é dividida em estados, tá? E essa região, que hoje é esse estado alemão, o estado de Schleswig-Holstein, né? Como eu havia dito, né? Como eu acabei de dizer, lá em 1850 eles eram ducados, né? Eles eram territórios quase que países, né? Mas eles não chegavam a ser países. Eram territórios, né? Ducados, como eu acabei de dizer, que na verdade eles nem sequer pertenciam à Dinamarca. Eles pertenciam aos reis da Dinamarca, tá? Então, oficialmente, eles não faziam parte da Dinamarca, eles eram possessões, eram propriedades particulares dos reis da Dinamarca. Então, eles estiveram nessa condição de propriedades dos reis da Dinamarca de 1460 até 1864. Acontece que, embora eles pertencessem aos reis da Dinamarca, eles não tinham nada a ver com a Dinamarca, né? Eles tinham uma cultura, a língua, né? Costumes, coisas completamente diferentes dos costumes da cultura dinamarquesa, né? E como eu disse ainda há pouco, entre 1850 e 1851, eles acabaram formando seus próprios exércitos e acabaram entrando em guerra com a Dinamarca, né? E o nosso amigo Benno, né, o Benão, ele foi um dos, como eu disse ainda há pouco, ele tinha patente de capitão, ele foi um dos comandantes desses exércitos, né? Na verdade, do exército, né? Não eram 2 exércitos, era um exército, o exército dos ducados de Schleswig e de Holstein, né? Só que esse exército, cujo um dos comandantes era o nosso amigo Benno, né, o Benão, ele acabou perdendo a guerra, acabou levando um pau, né, um pau dos dinamarqueses. E o nosso amigo Benão, ele acabou ficando na Rua da Amargura, né? Ele até acabou recebendo uma indenização, só que era um valor muito insignificante. E ele acabou conhecendo, né, entrando em contato, acabou conhecendo representantes da sociedade hamburguesa, que até seria desnecessário dizer que é a empresa que acabou sendo responsável pelo loteamento e pela colonização de Joinville. Pelo fato dele ser capitão, dele ser tido como um herói de guerra, ele acabou influenciando outros militares a imigrarem para a colônia Dona Francisca, né? E ele acabou chegando aqui na então colônia Dona Francisca. Na verdade, ele chegou em São Francisco em 27 de agosto de 1851. Então ele veio acompanhado da mulher dele, que era
Henriette, né? E da filha que tinha apenas 2 anos nessa ocasião, que era a Iene, né? Então ele veio acompanhado da esposa e da filha. E ele veio por um navio veleiro chamado Pereira, né? Por coincidência, esse navio, o Pereira, ele havia trazido, né, no final de janeiro de 1851, como aliás eu havia explicado na semana passada, esse mesmo navio que trouxe o nosso amigo Beno, né, o Benão, ele já havia trazido meses antes o Edward Schroeder, filho do Christian Matthias Schroeder, o acionista majoritário, né, da sociedade hamburguesa, né? O Edward Schroeder, sobre o qual eu já expliquei, né, na semana passada. Então esse navio era um pequeno navio, uma pequena embarcação, né? Era um patacho, que era um patacho, explicando de novo, tá? Era um navio pequeno e que fazia viagens dentro do litoral de um mesmo país, né? Então o mesmo navio que trouxe o Edward Schroeder também trouxe o nosso amigo Benão, né? E por que eu estou falando? Já ia me esquecendo, né? Nesse navio, né, que chegou em São Francisco em 27 de agosto de 1851, além do nosso amigo Beno, né, do Benão, da esposa e da filha deles, né, desse casal, também veio o Karl Pabst, que era um agrimensor, ou seja, ele foi contratado pela sociedade hamburguesa com a função de demarcar os lotes dos imigrantes, né? E além do Karl Pabst, veio também um outro imigrante, que era o Emil von Kempsattel, né? Infelizmente não se sabe nada a respeito do nosso amigo Emílio, né? Infelizmente, assim, a única informação que se sabe a respeito do nosso amigo Emílio, né? O cara que tem esse verdadeiro palavrão de sobrenome, né? Um palavrão em forma de sobrenome, né? A única coisa que se sabe a respeito do nosso amigo Emílio, né? Do Emil, é que ele foi embora da colônia Dona Francisca em 15 de outubro de 1851. Então ele ficou pouquíssimo tempo por aqui, né? Fora isso, não se sabe mais nada a respeito dele, tá? Bom, mas por que eu estou falando tanto do nosso amigo Beno, né? Do Benão da Massa? Bom, para quem não sabe, tá? Entre 1852 e 1828 de março de 1855, nesse período que eu acabei de mencionar, ele foi diretor da colônia Dona Francisca. Mas por que? O que ele fez de tão importante como diretor da colônia Dona Francisca? Bom, foi ele que acabou dando o nome de Joinville à colônia Dona Francisca. Então, se Joinville tem esse nome, é por causa do nosso amigo Benão. Só que ele fez algo muito mais importante do que batizar, né, do que dar o nome de Joinville, né? Pelo projeto original, né, da sociedade hamburguesa, existe atualmente, tá? Joinville tem 1.135,05 quilômetros quadrados de extensão, né? Pelo projeto original da sociedade hamburguesa, possivelmente existe no lugar desses 1.135 quilômetros quadrados de território, existiriam duas ou talvez até mais cidades. Por quê? Bom, pelo projeto inicial da sociedade hamburguesa, existiria uma cidade que teria esse nome de Joinville, por sinal, tá? E essa cidade, possivelmente, ela existiria onde hoje é o bairro Bucarém. Então, essa cidade, a cidade de Joinville, ela basicamente seria uma cidade comercial e portuária, né? E além da cidade de Joinville, haveria a colônia Dona Francisca propriamente dita, que seria uma localidade, possivelmente, futuramente, né? E possivelmente um município também, né? E que seria predominantemente agrícola, né? Então seria uma cidade, um povoado, possivelmente também um município predominantemente agrícola, né? E a colônia Dona Francisca, a princípio, ela seria onde hoje é a região central de Joinville, né? Mas, como eu tinha dito em um vídeo bem recente, o que hoje é a área central de Joinville
não passava de um brejo, de um grande brejal, só tinha lodo. Então, a coisa menos indicada para ver ali seria cultivos agrícolas, né? Então, o projeto da sociedade hamburguesa, ele falhou miseravelmente, né? Então, coube ao Beno, né, o nosso amigo Beno, o Benão da Massa, unificar esse projeto o inicial da sociedade hamburguesa, que era de criar duas cidades, né? Então, ao invés de duas cidades, acabou surgindo uma, que obviamente é Joinville, né? Então, se Joinville existe e tem esse nome, isso se deve muito a esse cara, né? Repetindo, Beno von Frankenberg Ludwigsdorff. Então, memorizem esse nome, tá? Memorizem esse palavrão, tá? Até repetindo, Beno von Frankenberg Ludwigsdorff. Então, por isso as palmas para ele, tá? Bom, eu já ia cometendo o sacrilégio de não mostrar fotos antigas, né? A primeira foto da semana será isso aqui, tá? Opa! Só um instante, tá? Não sei se vocês estão reparando, né? Mas existe um quadradinho azul, tá? Então, aqui mostrando mais um pouco a vocês, tá? Reparem que aqui, tá? Há um quadradinho azul, tá? Além desse quadradinho azul, a outra gravura, melhor foto que eu quero mostrar a vocês é essa foto aqui, tá? Então prestem... essa foto é até uma foto até bem conhecida, né? É a foto da antiga sede da Prefeitura de Joinville. Essa foto ela é de 1975, tá? Essa foto aqui ela faz parte, tá? Desse livro aqui, tá? Esse livro aqui de autoria do Ciro Elk, tá? Livro lançado em 1975, né? O Ciro Elk, ele já é falecido, né? Era um historiador natural de Canoinhas, né? E possivelmente foi um maior conhecedor da história daquela região, da região do Planalto Norte, né? E, bom, por que eu mostrei a vocês essa foto aí, né? Essa gravura, melhor dizendo, daquele quadradinho azul e essa foto aí da antiga sede da prefeitura, que hoje é o farol, hoje ali funciona uma repartição da prefeitura, né? Bom, é que o nosso amigo Beno, ele acabou comprando uma olaria que funcionava em regime cooperativista e que pertencia a alguns daqueles noruegueses que fundaram Joinville. Então, esses noruegueses, oito daqueles 74 noruegueses que fundaram Joinville, eles acabaram se juntando e comprando um lote de terras, né, que hoje é aquele local onde funcionou de 74 até 96 a sede da prefeitura de Joinville, né? Então ali funcionava uma olaria que pertencia a esses 8 noruegueses, e essa olaria ela funcionava em regime cooperativista, né? E o Beno, né, o Benão, ele acabou comprando essa propriedade desses noruegueses. E ele tratou, né, o Beno, né, ele tratou de comprar mais um lote de terras e de ampliar esse terreno que a princípio era desses 8 noruegueses. Então aquele quadradinho azul que vocês viram era a propriedade, era o lote de terras, eram as terras que pertenciam ao Beno von Franken, ao nosso amigo Beno, né? Então essas terras elas começavam ali no que hoje é a esquina da João Colim com a Max Colim e terminavam no que hoje é a esquina da João Colim com a Benjamin Constant. Então, como vocês podem perceber, o cara, nosso amigo Beno, ele tinha muitas terras, né? Tinha uma quantidade bem considerável de terras, né? Então, além da solaria, né, que mais tarde ela acabou sendo transferida de local, ali também havia, nesse quadradinho azul que eu mostrei para vocês, né, havia também uma plantação de cana-de-açúcar e uma plantação de araruta. Inclusive, um dos primeiros itens de exportação, um dos primeiros produtos de exportação de Joinville foi justamente a farinha de araruta, que se produzia, né, naquele quadradinho azul, né, naquela propriedade ali do nosso amigo Beno, né? Inclusive, essa farinha de araruta, ela era muito vendida, né, muito procurada na cidade de Santos e na cidade do Rio de Janeiro. Então esses eram os principais mercados consumidores da farinha de araruta que era produzida naquela propriedade, né,
do Beno, né, do Benão. Então, ela era muito consumida em Santos e no Rio de Janeiro. Né? Repetindo, foi um dos primeiros grandes produtos de exportação de Joinville, né? Farinha de araruta. Né? Bom, como esse vídeo já está longo, chato e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui e aguardem porque tem mais coisa interessante no vídeo seguinte, tá? Então, beleza e até lá. Ok?